Tô aqui tomando um solzinho, né? Com este outono com cara de inverno. E eu tava pensando, né? O sol, a gente em português chama o sol, mas em alemão é a sol, né? Porque é de Sonne, né? E, e a lua, que a gente chama de a lua, em alemão é der Mond, né? Ou seja, o lua. Então a gente chama o sol masculino, os alemães chamam o sol feminino, mas no fundo, o sol tá pouco se importando com isso, porque o sol é o sol, ele nem sabe que ele chama sol para os homens, ele tá lá fazendo a sua função, né? E eu tava pensando nisso e engraçado, né, como a gente dá nomes para as coisas, define conceitos, define ideologias. Hoje é muito comum as pessoas falarem, né, de comunismo, socialismo e etc. E será que a gente sabe exatamente o significado destas coisas? Será que uma pessoa aqui no Brasil, quando fala comunismo, será que é a mesma coisa que uma pessoa na Europa entende, ou na China, ou nos Estados Unidos? Será que nós estamos falando dos mesmos conceitos? E é importante a gente entender os conceitos das coisas, as definições, né? Porque quando a gente compreende, a gente consegue equalizar o conhecimento e saber que estamos discutindo exatamente a mesma coisa. Porque o Sol, independente de ser chamado o Sol ou a Sol, aqui ou na Alemanha, quando você fala Sol, as pessoas sabem que é este astro maravilhoso que nos ilumina e nos aquece. Mas será que outros conceitos, que a ciência vai chamar de constructos, as pessoas entendem bem e sabem exatamente sobre o que elas estão falando, né? Quando a gente fala democracia, será que a gente entende exatamente a amplitude do significado desta palavra? Será que a gente entende nação, o conceito da palavra, quando a gente fala cristianismo, quando a gente fala islamismo, quando a gente fala de respeito, quando a gente fala de igualdade, direitos, liberdades? Será que a gente compreende exatamente esses significados? Eu acho que é importante a gente começar a prestar atenção nos significados das palavras, né? Porque esses dias eu vi um vídeo de um rapaz que dizia, né, ele começava o vídeo dizendo assim: isso a Globo não mostra. E engraçado que no vídeo dele ele capturava vários dados que ele pegou da própria Globo, né? Ou seja, ele já não sabe mais o que ele está falando, ele fala simplesmente por falar. É como você fala: e fulano, como é que você tá? Tudo bem? E a pessoa fala, mas ela, na verdade, ela tá com um problema de doença, mas ela fala tudo bem, porque ela não consegue compreender o significado daquilo que foi de fato perguntado, né? Já ficou natural. Então a gente nem presta mais atenção nos significados, nas representações que as palavras têm, e se elas de fato têm o mesmo entendimento entre quem está falando e quem está ouvindo, né? Será que estamos falando de fato as mesmas coisas? É isso que eu queria dizer hoje, aqui tomando um solzinho e me aquecendo.